Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, amém, juntos nessas redes sociais, para nós juntos glorificarmos a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. A este Deus nós, os mortais da terra, os viventes, os seres humanos, devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Ao Deus da Bíblia Sagrada. Eu convido a todos os mortais, todos aqueles que têm fôlego nos seus pulmões, todos aqueles que têm espírito, têm ar, têm alma, enfim, todo ser vivente louve a Deus, glorifica este Deus, porque só Ele é digno, repito, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Em Daniel capítulo, eu gosto muito do livro de Daniel, naquela passagem em que Daniel é colocado na cova dos leões. Amém. E aí Deus salva ele, manda um anjo para salvar ele. Bem em Daniel capítulo 6, quando Deus salva o seu servo chamado Daniel de ser devorado pelos leões, porque ele foi posto dentro da cova dos leões. Ele foi colocado dentro da cova dos leões para ser devorado. Pela lógica, pelo raciocínio lógico, enfim, só Deus na qual ele servia, na qual ele adorava, na qual ele andava, na qual ele fazia a vontade, na qual ele estava servindo, adorando, na qual ele amava. Daniel amava Deus e Deus amava Daniel. O amor era recíproco, era uma união, era uma amizade, era uma adoração. E naquele problema tão grande, mas tão grande, mas tão grande, em que houve ali em Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor, no qual Daniel servia, esse problema de morte, de maldade, de injustiça contra os inimigos de Daniel. Daniel era invejado, Daniel tinha inimigos, Daniel tinha, enfim, mas graças a Deus, Deus livrou Daniel de ser devorado, repito e digo, de ser devorado por aqueles leões. A Bíblia não diz quantos leões tinham ali naquela cova. Só sabiam que eles estavam ali e eles estavam com muita fome, porque o leão, ele é carnívoro, ele não faz acepção, ele não escolhe, eu vou comer hoje um jacaré, eu vou comer ali uma capivara, eu vou comer hoje, ele não faz essa escolha como nós os humanos fazemos. Ele não quer saber, ele quer saber de matar a fome dele. E estavam famintos, enfim, eles iam devorar Daniel, mas graças a Deus, eles iam comer a carne de Daniel, mas graças a Deus, Deus livrou Daniel. E é nesse Deus que nós não temos vergonha de dizer que nós rendemos toda a honra, toda a glória e tudo. E se Ele quiser, Ele pode nos livrar das mãos dos malignos, dos inimigos, enfim. E também outro episódio que eu gosto demais do livro de Daniel foi quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tiveram também uma tribulação, tiveram também uma aflição, tiveram também ali uma sentença contra eles, que o rei colocou na mente, na cabeça dele, que os conselheiros dele mandaram ele fazer uma estátua. A glória dele era tão grande, mas era tão grande que os conselheiros dele, não, então faz uma estátua, rei, manda todo mundo adorar a estátua. Aquele que não te obedecer, aquele que te violar, aquele que não submeter a tuas ordens, seja lançado na fornalha de fogo ardente. E ali aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abidnego também eram servos do Deus Altíssimo, também adoravam o Deus de Israel, também eles serviam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eles liam os escritos, os manuscritos deixados pelo profeta Moisés, que eles não deveriam adorar outros deuses, se prostrar, etc. Eles eram remanescentes
E ali aconteceu foi que eles desobedeceram a ordem do rei. O rei, muito furioso, muito irado, mandou colocar eles na fornalha seca, na fornalha ardente, e graças a Deus não aconteceu nada com eles. Mas eles poderiam ter sido queimados, repito e digo, eles poderiam sim, poderiam ser queimados, poderiam passar pela coisa lógica que era ser cozido, não era nem ser queimado, cozidos vivos. Mas graças a Deus, que Deus resolveu salvar eles, Deus resolveu livrar eles, Deus resolveu mostrar o poder dele para a Babilônia, mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor, e que o anjo estava ali, o anjo que está sobre o comando do fogo. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é organizado. O Deus da Bíblia criou os céus e a terra e o mar, ele é um Deus o quê? Organizado. Ele tem anjos que estão só, tem um anjo-chefe que está só sobre o comando dos animais. Tem um anjo-chefe, tem o poder de fechar. Claro, ele faz as coisas da cabeça dele, não. Ele só cumpre as ordens. Se Deus, o Todo-Poderoso, mandar, tu vai fechar hoje a boca de um leão, ele vai lá e fecha a boca do leão, para não fazer um dano ao fulano, ao bezano, ao ciclano. Porque ele foi julgado. Daniel foi julgado e viu que realmente a Bíblia é bem clara, aquilo não era, ele não merecia passar por aquilo. E aí o anjo obedeceu a voz de quem? De Deus. Vem um vendaval, vem uma tempestade, e aí Deus manda o anjo acalmar aquela tempestade. A gente observa muito nas intercessões, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus está passando por uma aflição, quando o povo de Deus está passando por um grande desafio, quando o povo de Deus aqui na terra, a gente observa muito na igreja de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, servos de Deus, escolhidos de Deus, de Jesus Cristo, ficou aqui por uma grande missão, eles não ficaram aqui para não fazer nada, eles ficaram aqui para dar continuidade ao que Jesus iniciou, ao que Jesus mandou, ao que Jesus foi para o céu, e nós ficamos aqui na terra para ficar de braços cruzados, não. Ficamos aqui na terra para dar sequência àquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é o que? Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todo o planeta, a toda criatura. Então, claro, em meio ao que? A paz? Não houve paz ali, houve sim, foi um conflito muito grande, houve ali um confronto muito grande entre a verdade de Jesus, porque a maioria não acreditava, achava que eles estavam violando as leis de Moisés, enfim, houve conflito de ideias, conflito de religião, conflito de pensamento, e etc, etc. Mas graças a Deus que, em meio, como eu falei, em meio à oração, em meio à intercessão, em meio ao clamor da igreja, Deus sempre enviou anjos para livrar o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Deus, ele usa pessoas, ele usa as pessoas também. Pessoas são anjos de Deus para salvar as vidas. Mas quando Deus quer mandar um anjo lá do céu e faz um milagre, a pessoa recebe, por exemplo, está dentro de um hospital, está desenganada dos médicos, o médico diz que ela tem só não sei quantos dias de vida, etc. E ela tem fé em Deus, a igreja começa a orar por ela, a igreja começa a rogar por ela, pela alma dela, pela vida dela, começa a chorar, e aí toca no coração de Deus, Deus analisa o caso dela, estuda, enfim, e vê se ela merece uma bênção, vê se ela merece uma restituição. A gente vai ser julgado, a gente é julgado por Deus na balança, segundo o que a gente faz. E aí a bênção ela não vem de graça para ninguém, não. A bênção tem sim um peso. Deus, a fé, a salvação, ela é de graça. Mas as bênçãos que nós recebemos é mediante a nossa obediência à palavra de Deus, é a nossa perseverança, é a nossa luta, é a nossa consistência, a nossa observância, tá entendendo? É o nosso amor para com Deus e suportar as aflições. O que eu quero dizer com isso é o quê? É que a gente deve estar sempre orando, buscando a presença de Deus. Nós que temos saúde hoje,
nós, graças a Deus, temos saúde, nós devemos sensibilizar com aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão passando por doenças graves, doenças crônicas, pessoas que estão internadas. Devemos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Pessoas que estão nas cadeias, presas. Devemos pedir de Deus que Deus tenha misericórdia delas, sabe? Devemos toda hora pedir de Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Todo momento, toda hora, todo segundo. E fazer sempre o bem, sabe? Fazer sempre o bem, se agradar o coração de Deus, que é fazendo o bem. E confiando em Deus. No Deus, em qualquer Deus, não. No Deus da Bíblia. No Deus da Bíblia Sagrada. Entrar 2015, 2000 com as alianças renovadas, sabe? Com o pacto com Deus renovado. Ele é um Deus de pacto. A gente observa, o primeiro pacto que ele fez foi com quem? Noé. Foi com Noé. O primeiro pacto que a Bíblia registra que Deus fez foi com Noé, quando Noé passou pelaquela grande tribulação. Passou, sim. Não foi fácil para Noé fazer aquela arca, sabe? Não foi fácil para Noé habitar no meio daqueles malignos, a gente observa. Não foi fácil para Noé. A Bíblia é bem clara em dizer que a geração de Noé era uma geração corrupta, maligna. Eles não tinham lei, eles eram bárbaros. Eles não tinham regras, eles não tinham uma religião. Não existia religião católica, religião evangélica, não existia nada naquele tempo. Eles eram bárbaros. Eles matavam as pessoas, eles cometiam toda sorte de iniquidade. E Noé era o justo ali, Noé era o único que, sabe, que temia a Deus, que, enfim, andava com Deus, era íntegro. Então, Noé achou graça diante de Deus para escapar daquela catástrofe da natureza que vinha do próprio Deus, ordenança de quem? De Deus. De Deus. E só Jesus para nos livrar mesmo das catástrofes da natureza. Jesus nos livra de um terremoto, livra-nos. Jesus livra-nos de um dilúvio, de uma enchente, de um maremoto, de um tsunami, da fome, da peste. Jesus nos livra, se Ele quiser, de todo o mal. Porque a Bíblia tem muitos exemplos de grandes livramentos, Deus enviando um anjo para livrar o apóstolo Pedro, que ia ser morto pelo Herodes. Ele estava preso. Pegaram o apóstolo Pedro, porque eles tinham recebido a ordem dos principais, dos sacerdotes que governavam, que eram líderes dos povos ali naquela época. Eles tinham recebido ordem que eles não poderiam mais falar no nome de Jesus. Eles não poderiam mais, porque se por acaso eles falassem no nome de Jesus, eles seriam perseguidos e mortos. Foi isso que aconteceu. E eles insistiam, eles eram teimosos. Não, a gente vai falar. Foi para isso que Jesus nos deixou aqui. Foi para dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por eles. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam, mais coisas aconteciam. E foi assim que surgiu a igreja, em meio à perseguição, em meio a mártires. Mártires Não foi só Estevão que foi morto por causa da palavra de Deus. Estevão não era apóstolo, ele era um diácono. Os diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos para ajudar os apóstolos como que se diz, não na palavra, mas na distribuição ali do povo, da multidão que procurava os apóstolos. Mas houve um apóstolo que foi morto, sim, pela espada de Herodes. Se eu não me engano, foi Tiago. Tiago foi, sim, senhor, morto pela espada de Herodes. Mas também parece que o anjo que estava bem ali, matou Herodes, porque houve uma passagem na Bíblia que diz que o povo dizia que Herodes não era homem, era Deus. E aí naquele exato momento, o anjo feriu o Herodes. Foi súbito, sabe que é uma coisa, relâmpago, imaginável, incalculável, que foge da compreensão humana. Subitamente Herodes foi ferido pelo anjo de Deus, e morreu porque não dava glória a Deus. Não deu glória a Deus. O homem tem que dar glória a Deus.
A mulher tem que exaltar o Deus da ressurreição, Jesus da ressurreição. Sabemos que ele já veio, ele passou por todas as etapas, ele nasceu da Virgem Maria, mulher segundo o coração de Deus, teve esta bênção de ter Jesus, cuidar de Jesus, amamentar Jesus, uma mãe normal, uma mãe amorosa, uma mãe, sabe, que sabia quem era Jesus, ela sabia quem era Jesus, era o salvador dela também, o salvador do mundo, do povo dela, que ela era judia, ela era da tribo do israelita, ela sabia das promessas, ela lia a Bíblia, ela lia os manuscritos de Moisés, dos apóstolos, dos profetas. Então Maria sabia muito bem que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador, e que ela estava ali também cumprindo, estar dentro do cenário profético, dentro do planos de Deus. Amém. Então nós devemos dar glória a Jesus Cristo, honra a Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Pedir de Jesus que Jesus tenha misericórdia de nós. Pedir de Jesus que Jesus tenha piedade de nós, sabe? Jesus tenha clemência de nós. E eu gosto muito dessa passagem de Daniel. Quando Daniel recebeu esse grande livramento da parte de quem? De Nabucodonosor? Negativo. Nabucodonosor lavou as mãos. Ele poderia salvar Daniel? Poderia. Ele era o presidente, ele era o governador, ele era o rei. Mas ele lavou as mãos, porque ele assinou o decreto. Os conselheiros mandou ele, não, então eu não posso, nem ele podia fazer mais nada. Não, agora é ele Deus. É ele e esse Deus na qual ele serve, na qual ele adora. Tem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa vida que nós passamos na jornada, no cotidiano, no caminhar, nas veredas, que só é a gente e Deus. E mais ninguém. Um homem. E Deus queria tratar ali com Daniel, mostrar o poder dele naquele cenário. E mostrou para o, não sei se foi Nabucodonosor, Dário, eu não lembro. Eu sei que foi para os poderosos daquela época. Deus mostrou e foi glorificado por eles. Então, ele foi bem claro quando, pela manhã, bem cedo, se levantou o rei. O rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi lá com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: o rei vive para sempre. Aí Daniel fala: o meu Deus enviou o seu anjo veja que ele fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para quê? Para que Deus fechou as bocas dos leões? Para que não me ferisse dano, não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Veja, que se Daniel, vamos analisar, se Daniel tivesse pecado contra o rei, se Daniel fosse um ladrão, fosse um bandido, fosse um malfeitor, tivesse culpa no cartório, digamos assim, fosse um pecador, com certeza os leões tinham devorado a carne dele. Mas não, ele era inocente, ele estava ali, naquela situação, não merecia, eles fizeram maldade contra aquele homem. E Deus julgou isso. Inocente, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha feito mal nenhum, nem para o rei, delito.
que era uma pessoa que fazia só o bem para o rei. Ele tinha decifrado o sonho do rei, que o rei estava desesperado, teve um sonho, ninguém podia, nem feiticeiro, nem macumbeiro, ninguém. E Daniel fez aquele favor, orando todo o tempo, jejuando, e Deus revelou pela infinita misericórdia o sonho, e ele ficou agoniado, o espírito dele se perturbou dentro dele, e ele resolveu matar todo mundo ali, etc. A gente conhece essa história. E graças a Deus, Deus revelou para Daniel, Deus falou para ele, e Daniel foi lá falar para ele, e contou tudo o significado do sonho para ele. Então Daniel só fez o bem para esse rei, só fez um favor para esse rei, estava servindo esse rei e não merecia. Amém? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele crera. Veja, nós observamos o quê? Ele cria, ele tinha uma fé, ele tinha uma crença, ele cria que Deus era o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. É assim também. Nós cremos que existe um Deus, o Deus de Daniel. A gente enche a nossa boca para dar glória a este. Ele crera que é algo que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz, não é eu, que sem a fé é impossível agradar o coração de Deus. Será que Deus tem poder de fechar a boca daquele leão? Será? Ai, meu Deus, será que Deus tem poder de me curar dessa enfermidade, meu Deus? Será que Deus tem... Pelo amor de Deus, nós temos que crer em Deus. Deus, será não? Ele pode. Tudo, o próprio Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Então nós devemos o quê? Crer que tudo é possível para Deus. Nada é impossível. A gente deve meditar no poder deste Deus. Porque ele fez aqueles leões, né? Ele mandou a baleia provocar Jonas lá no mar, na praia. Então, o poder desse Deus é uma coisa que é muito gloriosa. Ele pode, ele é onipotente, ele crerá. Vamos crer em Deus, que numa hora que a gente nem imagina, mas nós devemos imaginar, uma hora que a gente nem está preparado, digamos assim, mas nós devemos nos preparar. Uma hora que nós não estamos nem pensando, mas nós devemos pensar, devemos meditar, devemos estar preparados para quê? O Deus enviará o seu anjo e nos tirará deste mundo. Amém. Deus é a promessa da Bíblia, que naquele dia, quando a trombeta tocar, Deus enviará o seu anjo. Um anjo não, milhares de anjos, Jesus descerá do céu. Nós estaremos em perigo, na terra estaremos, mas virá o livramento. Para quem? Para aquele que crerá em Deus. Devemos crer em Deus, mediante as aflições, as dificuldades, as tentações, fazer como Daniel fez, crer somente e verás a minha glória. Amém? O segredo da nossa vitória é crer em Deus, crer nas suas promessas, crer nos seus profetas. Amém? Ele crera no seu Deus. Não dizer, será que Deus está me vendo? Será que Deus está tendo piedade de mim? Será que Deus tem dó de mim? Será que Deus está tendo compaixão de mim? Será? Não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu estou passando por este momento difícil, mas eu dou glória a Deus. Eu estou passando por essa enfermidade, mas eu dou glória a Deus. Eu estou passando por essa adversidade, mas eu dou glória a Deus. Porque eu mereço? Porque eu fiz alguma coisa que desagradou o coração de Deus?
reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e em tudo dar glória a Deus. Amém. Então o rei e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos. Veja o que aconteceu com os inimigos de Daniel. Os inimigos, Jesus manda nós orarmos pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que nos acusam, por aquelas pessoas que não gostam da gente, nos acusam. Ah, fulano, Daniel, só porque ele servia a Deus, porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele dava graças a Deus. Ele dava, por estar vivo, ele adorava o Deus. Foi por esse motivo ele foi perseguido. E o rei, veja, que o mesmo rei que mandou colocar Daniel lá dentro da cova, foi o mesmo rei que mandou colocar, pelas ordenanças dos inimigos de Daniel, Deus não mandou um anjo para colocar os inimigos de Daniel na cova negativo. Veja que aqui é a operação tanto do humano como do anjo. Assim aconteceu que a mesma coisa aconteceu com eles. Eles foram, o rei ordenou que o rei ordenou que os inimigos acusadores de Daniel fossem colocados na cova dos leões. Veja como o feitiço vira sobre o feiticeiro. Por isso nós não devemos fazer mal para ninguém, não devemos desejar o mal para ninguém, porque eles queriam que Daniel fosse comido pela fome dos leões, o estômago, pelos dentes dos leões. Eles queriam, mas graças a Deus que essa vontade, esse desejo deles não foi realizado. Por quê? Porque Deus estava ali naquela situação, embora Deus está no controle da situação. Embora a gente nem perceba, nem sinta, etc. Mas Deus está no controle da situação. Amém? Só não resta crer em Deus, acreditar em Deus, coisa que é muito raro hoje em dia. Eu nem acredito em Deus. Ah, Deus existe? Ah, Deus não existe, pelo amor de Deus. Tem gente que nem acredita em Deus. Não quer nem vir falar em Deus. Não fala em outras coisas, menos em Deus. Isso é uma maldade muito grande. Isso é um pecado muito grande, porque o Deus da Bíblia merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele livra nós. Ele nos ama. Ele nos dá grandes livramentos. Amém. E aí a Bíblia finaliza dizendo, então o rei Dário, não foi nem o rei Nabucodonosor, foi o rei Dário, escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja o quê? Multiplicada. Vamos multiplicar a paz? Vamos ser agentes de multiplicação da paz. Amém. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e tremam. Louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. O Deus de Daniel. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. Não se pode destruir. Bem que querem destruir o reino dele. Tentam destruir o reino de Deus, mas não pode. Não pode ser destruído. Não pode. Jamais. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo. O Deus vivo.
Amém. Ele não pode se se destruir. Ele é o Deus forte. E o seu domínio até ao fim. Ele livra, ele salva. E agora sinais e maravilhas nos céus. E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Amém.